Bom dia, eu sou a Mariana e eu vou falar sobre a história da farmácia. Falarei do início da farmácia até a oficialização da profissão no Brasil. A história da farmácia começou em 1550 a.C., quando foi escrito um documento egípcio chamado Papiro de Ebers. Nesse documento tinha mais de 7.000 substâncias medicinais, sendo elas incluídas em mais de 800 fórmulas. De 460 a 370 a.C., Hipócrates, que era um médico grego, foi responsável pelas primeiras explicações racionais para a relação saúde-doença, que era a teoria dos 4 humores corpóreos. Humores em gregos equivale a fluido líquido. Essa teoria falava sobre os 4 fluidos do corpo: sangue, bilis negra, bilis amarela e fleuma, que determinava a saúde da pessoa. Nos anos 50 até os anos 70 d.C., Dioscórides foi o fundador da farmacognosia, onde catalogou 600 plantas medicinais, descrevendo como escolher, armazenar e utilizar essas plantas. Nos anos 129 aos anos 200 d.C., Galeno, que é considerado o pai da farmácia e precursor da alopatia, desenvolveu misturas de ervas que combatiam os sinais e sintomas da doença. Até hoje é utilizado o termo farmácia galênica como sinônimo de manipulação farmacêutica. No século X, Avicena foi um médico árabe que escreveu o Cânone de Medicina, que era uma enciclopédia médica que resumia o conhecimento médico da época e descreveu a meningite, tétano e outras doenças existentes. Essa enciclopédia influenciou na educação da Europa por mais 600 anos. Em 1162, em Arles, na França, por meio da imposição legal, ocorreu a separação da profissão farmacêutica e da médica. Em 1240, na Itália, foi criado o Edito de Melfi, que proibia a associação entre a profissão médica e a profissão farmacêutica. Em 1493 até 1541, Paracelso considerou a doença como um acontecimento externo e não um desequilíbrio de humores como descrevia Hipócrates. Em 1549, no Brasil, tivemos o primeiro boticário, Diego de Castro, trazido por Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil. Os boticas eram pessoas que desenvolviam e comercializavam drogas e medicamentos. Em 1774, foi criado o Regimento 1774, que proibia a distribuição dos medicamentos em estabelecimentos não habilitados, visando a criação de uma figura profissional responsável e a fiscalização sobre o estado de conservação dos medicamentos e vegetais medicinais, mas esse regimento não foi cumprido. Em 3 de outubro de 1832, Dom Pedro II institucionalizou o ensino farmacêutico através de uma lei, que é conhecida como a Lei 3 de Outubro. Em 1839, em Ouro Preto, em Minas Gerais, foi fundada a primeira escola de farmácia para ensino farmacêutico no Brasil e da América do Sul. Em 1849 a 1850, no Brasil, teve a epidemia da febre amarela. Logo que acabou a epidemia, aconteceu a formação da Sociedade Farmacêutica Brasileira. Em 1857, através do decreto número 2055, era permitido qualquer pessoa solicitar a licença junto à Junta Central de Higiene Pública para abrir boticas sem a presença do farmacêutico. Em 1858, foi criado o Instituto Farmacêutico do Rio de Janeiro, que foi para a melhoria do ensino farmacêutico. No século XX, mais específico na década de 30, houve o desaparecimento das farmácias de manipulação com a vinda da indústria farmacêutica para o Brasil.
fazendo com que o farmacêutico migrasse para outras áreas, pois não teve redirecionamento de suas atividades nas farmácias. Em 1931, foi publicado o Decreto 19.606, que instituiu a profissão farmacêutica e o seu exercício no Brasil. E desde então, o farmacêutico tem uma profissão instituída aqui no Brasil.